Depois do resgate, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros e os militares do Segurança Presente levaram o cão para um local seguro. O animal quase se afogou no Rio Paraíba do Sul. Este caso de polícia aconteceu em Campos, no norte do estado do Rio. Segundo as investigações, o possível dono jogou o cachorro de cima de uma ponte. Nossa guarnição estava em abordagem, na Avenida Bartolomeu Lizano, do lado do Guarulhos, próximo à praça ali da comunidade Madureira. E durante o término da abordagem, ouvi um barulho de algo caindo no rio, um barulho, como se fosse uma pessoa. E ao visualizar para dentro do rio, verificou emergindo um cachorro. Aí viu que o cachorro estava emergindo ali, meio assustado, fez contato com a base, para a base acionar o bombeiro para fazer o resgate. Em paralelo a isso, ao olhar para cima da ponte Leonel Brizola, tinha um senhor de camisa social, azul, olhando para baixo. A guarnição foi fazer contato com esse senhor, aí perguntou o porquê de ter jogado, se seria ele que teria jogado o cachorro. Aí o senhor confirmou, que teria jogado o cachorro porque o cachorro estava fedendo a carniça. Aí após ele falar que tinha jogado, ele foi conduzido à delegacia, ele foi autuado na Lei 9.605, no artigo 32, só que posteriormente foi liberado porque aparentemente ele sofreu de algum tipo de transtorno mental. Josete é vice-presidente da associação Grupo Amigo dos Animais e ficou surpresa com a ação do suspeito. Nós estamos apavoradas com esse caso porque então vai ser assim, uma pessoa comete maus tratos ao animal, apresenta um laudo psiquiátrico e fica por isso mesmo. A gente precisa que as leis sejam revistas, para ter punição para essa pessoa. E pelo que a gente sabe, outro animal estava nas mãos desse próprio homem. Então, como é que vai ser? Ele vai jogar esse animal também? A gente precisa que o poder público tome alguma atitude com relação a isso e a outros maus tratos. Os maus tratos a animais está previsto na Lei de Crimes Ambientais, que consiste em praticar ato de abuso, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. E o autor também paga uma multa. Se, por exemplo, a pessoa ela for visualizada cometendo aquele ato, a pessoa é conduzida à delegacia. Na delegacia, o delegado de polícia, na autoridade policial, ela vai analisar aquela circunstância, se realmente teve hipótese de prisão em flagrante, conforme o artigo 302 do Código de Processo Penal. Tendo aquelas hipóteses de prisão em flagrante, o delegado caracterizou os elementos ali. Porque o crime, se a gente for analisar o que é crime, o crime é fato típico, antijurídico e culpável. Se tiver, por exemplo, alguma excludente de ilicitude, se aquela pessoa agiu em legítima defesa ou em estado de necessidade, então deixa de ter crime. Se aquela pessoa, por exemplo, à época dos fatos, ela era inimputável, ou seja, ela não tinha a consciência de entender aquele caráter ilícito do fato. A autoridade policial, verificando isso, pode deixar de lavrar esse auto de prisão em flagrante e aí começar as investigações para poder apurar melhor, até depois ser encaminhados os autos para o Ministério Público para, eventualmente, oferecer alguma denúncia, enfim. E desde 2020 houve um agravamento de pena para quem maltratar cães e gatos. Quem comete este tipo de crime pode responder de 2 a 5 anos de reclusão, pagar multa e ainda pode ter a proibição da guarda. E caso o ato resulte na morte do animal, a pena ainda pode ser aumentada em 1/3. Com a alteração legislativa de 2020, o delegado de polícia, verificando todas as hipóteses, ele se lavra não um termo circunstanciado de ocorrência, mas sim um auto de prisão em flagrante. E aquela pessoa é encaminhada para uma audiência de custódia para o juiz analisar se deve ou não manter aquela pessoa presa. Dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio apontam que há uma média de um animal que sofre maus tratos a cada 2 dias. Essas informações são referentes ao ano de 2023. As principais vítimas são os cachorros. E a análise também mostrou que a maior parte dos maus tratos acontece na casa onde o animal vive. Por isso, as denúncias são muito importantes. A gente gostaria que fosse uma pena mais rigorosa, que fosse serviço de exemplo para não cometerem mais isso. Essas injustiças, e que fizessem mais campanhas com relação a maus tratos, para as pessoas entenderem, que o animal não é para ser maltratado. Sempre que vê qualquer tipo de ação
de maus tratos, fazer contato com as autoridades competentes, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Civil, seja a Base de Segurança Presente ou o CCZ, para isso ser tratado de uma forma mais rápida possível, até para resguardar a vida daquele animal ali.